Conseguindo visualizar, gente? José? Sim, senhor. Então tá. Eu consegui esse material é meio que interativo, gente. Vocês vão ver que facilita aí, no caso, o entendimento de vocês, tá? Hoje nós vamos tratar, no caso desse sistema de Common Rail, e depois, posteriormente, nós vamos começar a verificar os sensores e atuadores, como é que são feitos os testes, no caso, para a gente, no caso, tá fazendo avaliação no motor, tá? Esse aqui eu consegui esse material, então a gente vai trabalhar em cima disso aqui hoje. Qualquer momento que vocês tenham dúvida ou do funcionamento, como é que no caso procede, vocês podem parar, dar um toque aí, a gente vai trocando informação, tá? Ou se tiverem contribuir com alguma coisa também, se já ouviu falar, sintam-se à vontade, gente, tá? Então, gente, do modo geral, a gente vai ver aqui que para trabalhar esse sistema um pouco diferenciado daquele outro, ele tem algumas coisas que tem naquele outro sistema, mas, por outro lado, aqui a gente tem um sistema que é baseado, ele é parecido, por exemplo, o que se usa no automóvel, tá? Só que trabalha com alta pressão, tá? Esse sistema é chamado de Common Rail por causa desse tubo. Esse tubo aqui é chamado de tubo comum, na verdade. E esse tubo, ele distribui, no caso, para o número de cilindros que tiver. Esse aqui está apresentando um motor 4 cilindros, mas ele pode ser um motor 6, não tem problema nenhum, tá? Seria o nosso CRI, que é a unidade de injeção, tá? Fora isso, a gente tem aqui alguns outros componentes que apareceram que não tinha, por exemplo, naqueles outros sistemas que a gente viu. A gente tem aqui uma unidade hidráulica ou uma bomba hidráulica, tá? Essa bomba aqui, ela faz a função da unidade injetora que a gente viu nessa última sistema que a gente estava comentando, e no caso do sistema UPS, que seria aquela bomba de pressão. Essa aqui é uma bomba de recalque, na verdade. E fora isso, gente, a gente tem aqui os nossos sensores, tá? O que não está aparecendo para nós aqui é o quê? Eu tenho normalmente... essa aqui é uma válvula solenoide, poderia ser um atuador, né? E o restante são sensores. Então, eu tenho aqui o meu pedal de acelerador, ele é um sensor, só que ele é ativo, porque depende, no caso, do movimento que vocês fazem para, no caso, estar acionando esse conjunto. E fora isso aqui, a gente tem aqui o chicote que vai para o motor e o chicote que vai, por exemplo, para dentro lá do veículo, né? Isso muda, por exemplo, de veículo para veículo. Pois não? Como a gente falou lá nos outros sistemas, a gente tem o módulo, na verdade, eletrônico aqui, que é o que comanda, tá? E os sensores de modo geral. Então, eu tenho um sensor de temperatura de ar e pressão, um sensor, no caso, de temperatura do óleo, tem sensor de rotação e fase, nesse caso aqui, um sensor de pressão do tubo do reio. Aqui tem dois sensores que não estão comentando aqui, mas eles são fixados no reio, que um é para medir a pressão, no caso da linha, e o outro, no caso, se caso der excesso, ele vai retornar. E MPRO, que essa daqui, ela vai acoplada nesse sistema aqui, que seria o nosso, a bomba de alta, tá? A gente tem aqui
que eu falei para vocês que ela tem alguma interação. Nós temos os locais que está mostrando aqui a alimentação, combustível do tanque, então uma coloração diferente, tá? Combustível da bomba de engrenagens, que é esse cara aqui. Combustível filtrado, depois que ele vai passar pelo filtro, tá? Onde ele vai estar alimentando. Combustível de alta pressão, aqui no reio, e da nossa bomba de alta pressão. E o combustível de retorno, que seria o que acaba retornando aqui. A gente tem aqui algumas situações que a gente, ó, se eu passar e vocês verificarem aqui, ele vai estar mostrando para nós o que eu tenho, a parte de baixa e a parte de alta pressão, no caso do conjunto. Ó. Então, baixa pressão, está em azul. Alta pressão é o que é gerado pela bomba de recalque. Volto a dizer, no caso, e frisar para vocês, a pressão, no caso de abertura, no caso do nosso bico injetor, ela está variando entre 250 e 300 bar. Só que essa bomba de recalque aqui, já existe a CP3, aqui, que ela chega até 2.200 bar. Então, ela tem condição, por exemplo, de gerar uma pressão nesse tubo aqui de aproximadamente, no caso, uma pressão de 2.000 bars, para ser pulverizada ou ser, no caso, injetado dentro da câmara de combustão. Tá? Dos sistemas que a gente tem hoje, esse aqui está sendo largamente utilizado, tanto no caso nos diesel leve, quanto no caso nos diesel pesado. Então, é um sistema que veio para ficar, tá? E, consequentemente, vocês vão ver que daqui a um tempo a gente vai ter esse sistema que vai ser utilizado aí também no veículo que vocês estão trabalhando. Nos motores pequenos, lá no caso, ou de menor capacidade, ele já é utilizado, tá? Então, é um sistema que está muito, no caso, já está sendo muito utilizado em todas as marcas, não uma marca de referência, então, tá? Então, pelo retorno que ele dá e já está dentro das regras, no caso, da legislação. O nosso filtro de combustível, normal, né? Igual a qualquer outro. E aqui eu tenho, no caso, a nossa bomba, no caso, de recalque, ou a nossa bomba de pressurização. Esse cara que ele está mostrando aqui são duas situações. Eu tenho a minha bomba, no caso, que é a parte mecânica, que é isso que vocês estão vendo aqui. Essa bomba, número 3 aqui, é a que é responsável em puxar o óleo diesel do tanque ou do reservatório. E esse cara aqui é onde ele faz a modulação, por exemplo, que é a MPro aqui, para alimentação, no caso, do nosso tubo-reio, tá? Aqui, gente, ó, se a gente estiver verificando, tá, como é que funciona essa bomba, tá? Inicialmente, vocês estão vendo aqui que a pressão de alimentação ou de entrada que entra no circuito é baixa. Então, o número 9 aqui, ele está tocando uma engrenagem. Essa, na verdade, engrenagem anterior aqui, que está mostrando que é o número 1, é o que vai conectada no sistema de distribuição. Então, o motor entrou em funcionamento, ou você deu a partida no sistema, tá? O que vai acontecer? Ele vai começar a girar essa bomba e vai começar a fazer o recalque. Então, o que nós temos aqui? Ó? Eu tenho, por exemplo, entrada, no caso, e alimentação. A bomba que ela está dando porque ela vai passar pelo filtro lá, ó, então ela entra aqui, puxa,
vai passar pelo filtro, do filtro ele vem aqui, entra, no caso, na bomba novamente aqui, ó, e aí começa a fazer a alimentação, tá? Esse cara tá aqui em giro, nós vamos ver ele, como é que ele funciona na parte interna, é uma bomba de recalque, tá? Essa bomba de recalque aqui, ela vai, se vocês forem ver o funcionamento dela, ela no primeiro estágio ela pode lá elevar a pressão para aproximadamente uns 600 bar, no segundo estágio ele vai para uns 1.200 bar, e no terceiro estágio ele deve chegar aproximadamente nesses valores aqui que ele está alimentando o circuito. Essa daqui ainda era aproximadamente aqui em torno de 1.400, mas as novas que já tem no mercado em torno de 2.200 bar de pressão, tá? Então aqui nós teríamos, no caso, uma linha de baixa pressão até chegar aqui 2,5 na entrada. Parte disso aqui que vocês estão vendo, ó, o que não for para o sistema, essa válvula de alívio aqui, que é a MPRO, o que, que ela vai fazer? Ela vai liberar, mandar, no caso, para o sistema, na hora que ela for recalcada, vai mandar, por exemplo, para o sistema de alimentação, que vai sair lá no tubo-rei. Esse cara aqui é retorno, no caso, para tanque. Tá? Então, por isso que muda aqui a configuração em relação a isso. E aqui, saindo em alta pressão, ele já passou por todo o processo dentro dessa bomba, no caso de alimentação. Aí, a gente tem aquela bomba, no caso, é uma bomba, na verdade, mecânica, de engrenagem, né? Como ela está ligada num eixo, eu vou ter, no caso, uma engrenagem que é a motora e uma engrenagem que é a movida. Então, o que que acontece? O óleo ele vai ser puxado por uma galeria, tá? E depois ele é empurrado um de encontro ao outro, onde ele vai sair aqui e vai, no caso, para dentro da bomba de alta pressão. Até então, a gente tem aqui uma baixa pressão. Ainda não foi gerada uma pressão alta, no caso, para pulverização, porque a bomba que vai ser utilizada para recalque, na verdade, não é uma bomba de engrenagem, é uma bomba de pistão. A gente vai ver ali na frente agora como é que funciona, tá? Vendo aqui, gente, o que que eu tenho aqui? Ó? Se a gente pegar, aqui eu tenho um pistão, aqui mais um, mais um. Essa bomba, no caso, é subdividida em 3 pontos aqui que a gente está vendo, tá? Cada um deles aqui, ela tem a função, no caso, de vai estar interligado. Se a gente pegar aqui, ó, a cada 120 graus eu tenho um pistão radial, esse pistão radial vai, no caso, recalcar, no caso, essa pressão para me chegar ao limite máximo de pressão, no caso de pulverização, que a gente tem, no caso, no sistema. Então, internamente a gente está vendo dessa forma, ele vai mostrar mais algumas coisas aqui, ó. Como é que é o comportamento no caso dele aqui. Vocês estão vendo que ele trabalha com um excêntrico. Esse excêntrico aqui, cada vez que passar por o ressalto aqui, ou no caso o lóbulo, que a gente chama aqui, ele vai acionar essa bomba de pistão aqui e ela vai acabar pressurizando o combustível para uma linha, tá? E mandando. Então, ele pressuriza, fecha, só que ele faz isso em 3 movimentos diferentes. Então, é como se eu pegasse, ela entra no local, é recalcada para outro sistema, para outro, até ele chegar na saída que vai fazer a alimentação do tubo-rei, tá? Então, é como se eu estivesse aumentando a pressão 3 vezes, não, no caso, numa condição única só, inicialmente. O tubo, tá aqui, ó. A gente tem aqui o tubo, a gente tem a parte de retorno da galeria
E essa válvula aqui é uma válvula de alívio. Se caso ocorrer, por exemplo, ter uma pressão muito alta, essa válvula de alívio vai liberar para que não ocorra algum problema, no caso, no sistema, tá? Ou comprometer aí o funcionamento, no caso do conjunto. Então, eu tenho aqui ó, essa válvula limitadora de pressão. A gente está vendo aqui, ó, o que acontece. Chegou a pressão a aproximadamente em torno maior que 1.450 bar, tá? É uma pressão extremamente alta, gente, tá? O que ela vai acontecer? Essa mola que a gente está vendo aqui, ela foi calibrada, ou ela, no caso, foi preparada para isso, tá? E ele vai deixar passar um limite, no caso de combustível, e retornar para onde? Para tanque. Daí ele começa, no caso, a ter baixa pressão, que a gente está falando aqui, tá? Em relação ao conjunto aqui, no caso, dessa válvula limitadora de pressão. Tá, no caso, inserida ou fixada, que a gente está vendo que é por rosca, tá? No próprio tubo rei. Quando a gente fala de calibração, gente, isso aí vem de fábrica. Não tem como eu, no caso, mudar essa calibração, a não ser que quebre alguma coisa assim, que vai ter essa diferença. Lembra que eu falei para vocês o seguinte, dentro, no caso, de um sistema aqui, que é o nosso bico injetor, ele tem um solenoide, um limitador de fluxo. Então, esse limitador de fluxo, cada um dos conjuntos tem aqui. Essa limitação também é feita, no caso, em função de regulagem através de mola, tá? Uma agulha de abertura e fechamento que vocês estão vendo aqui, ela vai estar deslocando dentro do conjunto. Nós já vamos ver ali na frente como é que isso aqui funciona quando ele estiver funcionando lá na hora do funcionamento, no caso do motor, tá? Ó, então, o que ele tem aqui? O limitador de fluxo é uma peça que ela vai estar trabalhando aqui, e na hora que ela alimentar o circuito, cair a pressão, ele volta, porque o que vai estar abrindo ela aqui é a alta pressão que vai estar acionando, no caso, o conjunto, nesse exato momento, tá? Do funcionamento. A fixação, no caso do nosso injetor ou CEI, ele é feita, no caso, através desses cavaletes que a gente está vendo aqui, ó, no cabeçote, tá? O cabeçote desse motor, por exemplo, é independente, mas eu posso ter um cabeçote que seja único, dependendo, no caso, da situação. E ele é, no caso, fixado aqui, ou por parafuso. Esse aqui, no caso, ele tem esse balanceiro ou esse fixador e o parafuso fixando. Alguns ele tem uma aba que é 2 parafusos, um de cada lado, para, no caso, estar fazendo a fixação. Aqui a entrada da tubulação, no caso de alta pressão, e aqui a gente vai ter um comando elétrico que vai estar acionando o conjunto. Aqui são os elementos de vedação. A gente tem um anel O-ring aqui que vai estar na linha ou no corpo do nosso bico injetor, e um anel de vedação de cobre, que é colocado lá próximo da ponta do bico aqui, ó, onde ele vai estar muito exposto à temperatura gerada da temperatura de queima dentro da cama de combustão. Por isso que é feita aqui, nesse local aqui, é com uma argola de cobre. Ela tem a função de dispersar e, ao mesmo tempo, vedar, tá? Dispersar calor, na verdade, por ser de cobre. Ela não tem tanta deformação e acaba não grudando. Se fosse um material que fosse afim, aí, metal com metal ou aço com ferro fundido, ele podia, com oxidação ou mesmo umidade, ele ia acabar enferrujando aqui, e depois ia ter dificuldade na hora de tirar esse camarada daí do lugar. Existem algumas particularidades de alguns motores aí que tem esses problemas na hora de desmontagem do motor,
a gente está com um problema de fixação desse conjunto aí, e aí na hora de tirar, o cara tem que quase colocar um guindaste para tirar uma peça que é única, pequena, do jeito que vocês estão vendo aí. O injetor, no caso nosso aqui, fechado, do jeito que ele está aqui, é uma posição de repouso, tá? Se a gente pegar aqui, ó, então ele tem aqui as partes que a gente pode desmontar, igual a gente está vendo aqui. Eu tenho a parte do elemento que ele vai estar trabalhando na parte mecânica dele aqui e a parte onde ela tem um sistema eletromecânico, que é como se eu tivesse aqui um solenoide que eu induza a corrente elétrica, tá? E na hora que eu induzir essa corrente elétrica, vocês vão ver que, ó, tentou representar, são peças muito pequenas, calibradas, e a gente tem aqui, ó, a questão da bobina, que a gente está vendo aqui, onde que ela tem a alimentação. Toda vez que vocês falarem, no caso de um solenoide, ele tem uma bobina que a gente induz uma corrente elétrica, e quando vocês induzem essa corrente elétrica, ele vai formar um campo magnético. E esse campo magnético vai ter a função de fazer esse acionamento que a gente viu aqui, desses camaradas que a gente estava falando aqui. Ó. Então, na hora que acionar esse cara aqui, ele diminui, no caso, a pressão originada em função, no caso, da pressão, e o que vai acontecer? O bico, ou a agulha aqui, ela vai ser, no caso, puxada. Então, esse assentamento que a gente tem na parte final aqui, ela tem um perfil, ou um formato, no caso, cônico. A pressão é tão alta que ela tende, no caso, a empurrar esse cara ao contrário, ele vence a ação da mola daqui, a mola daqui, e faz a abertura. Cessou, por exemplo, a corrente de alimentação que a central mandou, o que vai acontecer? Tá? Ele vai cortar, no caso, a alimentação, e aí o esforço, ou a pressão, no caso, a calibração da mola, faz com que esse cara aqui feche novamente, no caso, o bico injetor, tá? Por ação mecânica, nesse caso. Porque aí eu não tenho a pressão mais baixa do que a calibrada e, consequentemente, o que vai acontecer? Vai fechar, no caso, o nosso bico injetor, tá? Aqui está mostrando aberto, na verdade, ó, se a gente for ver aqui, ó, o que aconteceu? Ó, parte, no caso do sistema que ele deixou, no caso de dar retorno, então fechou, fez a estanqueidade dele aqui, ó, a pressão lá desceu, aumentou, tá? E aqui embaixo, ó, se a gente pegar esse cara aqui, tá mudando aqui esse posicionamento, e aqui embaixo, o que aconteceu? A pulverização, tá? Ele venceu, através da pressão, a ação dessa estanqueidade ou o fechamento através da agulha e, consequentemente, o bico, no caso, deu a descarga, tá? Por um determinado tempo. Quem que dá esse determinado tempo? A central, porque ela vai ficar energizando aqui, no caso do solenoide, por tantos milissegundos. Então, depende da programação que foi feita, tá? Para que haja a abertura e o fechamento, no caso, dessas válvulas de injeção. Aqui, o final, ela vai fechar novamente, né? Então, eu tenho aqui o que aconteceu aqui, ó. Fechou, tá? A pressão, no caso, subiu, ela foi alimentada aqui, passou aqui para essa região, empurra atrás também, pressão agora atrás, no caso desse pistão, e a agulha, consequentemente, vai ser fechada, no caso, porque a pressão cai, no caso, nesse conjunto aqui, tá? E aqui, como está estancado,
tá? Ele não vai estar apto a fazer a injeção nesse exato momento. Vocês lembram que quando eu comentei com vocês, a ordem de ignição, por exemplo, de motor para motor, elas mudam. Mas, de uma forma geral, ou do modo geral, vocês vão ver que o padrão, se eu pegar esse motor 4 cilindros, 1, 3, 4, 2. Quer dizer que explode o 1, depois explode o 3, depois explode o 4, depois explode o 2. Tá? Isso se torna uma sequência, no caso, até o momento em que você, no caso, desligar o motor. Tá? Eu deixo dele funcionar autônomo, então daí ela para. A partir do momento que vocês deram a partida, ou iniciaram a partida com o motor de partida, ele vai girar esse motor. Na hora que ele gira esse motor, o que acontece? Ele começa a dar o débito, ele começa a ter um funcionamento autônomo. Quer dizer que o motor a combustão entrou em funcionamento. Tá? E aqui, de um modo geral, como é que ele vai estar funcionando, né? Ó, então a gente tem uma restrição aqui, o acionamento lá, onde a válvula vai estar trabalhando, uma válvula de esfera aqui, que ela está fazendo fechamento. Isso aqui são peças já que tem uma dimensão muito pequena, tá? E o nosso bico injetor ali em funcionamento. Aqui tem um negócio, uma característica interessante, gente, que já existe, por exemplo, sistemas que trabalham com pulso em PWM e existe sistemas que trabalham com pulso on-off. O que eu ganho com isso? Bom, os on-off são os mais antigos. Então, eu poderia lá, hora ligado, hora desligado. Hora ligado, hora desligado. O sistema PWM no caso, pulso, são pulsos com larguras e comprimentos diferentes, tá? Ou a gente fala assim que ela tem uma periodicidade diferente. Então, eu posso ter, por exemplo, quando eu falo um pulso PWM nesses motores mais novos, que eu posso ter uma pré-injeção, uma injeção principal e posso ter 2 ou 3 injeções depois da injeção principal. Mas, professor, por que serve isso? Bom, a gente fala muito em controle de emissão hoje, no caso de poluentes. Então, nesse aspecto, quando a gente fala que tem um sistema que, ele aquece primeiro a câmara. O que é aquecer a primeira câmara? Ele trabalha com a pré-injeção. Tá? O que é uma pré-injeção? Ele faz uma pré-queima e depois você vai dar a injeção principal, ou a quantidade ideal para gerar a potência máxima do motor. Ah, professor, mas e por que tem pós-injeção? Depois que acabou a injeção normal, ele, no caso, foi dar novas injeções para, no caso, diminuir a emissão, no caso, de resíduos, tá? Na atmosfera. Então, foram estratégias que foram sendo montadas pela engenharia que contribuíram para diminuir essa questão, no caso de emissão. Aqui, ó, a gente tem aqui um aspecto só para falar, acabei de falando dessa questão de alimentação no caso do conjunto, né? A gente tem aqui o sistema, como é que ele se comporta, e a abertura no caso da válvula de injeção. Então, a gente tem aqui com pré-injeção, injeção principal, nas colorações que a gente está vendo. Então, eu tenho aqui os limites que ela está trabalhando, combustão com pré-injeção e sem pré-injeção. Vocês podem ver com pré-injeção, ela é mais linear. E no caso, quando ela trabalha sem pré-injeção, ela tem, no caso, é muito difusa. Então, ela tem a diferença, no caso de queima, tá? O tempo é variável. Tá? Então, nesse caso,
a gente trabalhando com pré-injeção, hoje a gente deixa mais linear, no caso, a questão da queima, tá? Dentro da câmara ou a pressão, no caso, de combustível gerado. E aí a gente tem aqui, ó, como é que acontece, por exemplo, o padrão dela aqui, tá? Vocês estão vendo que a pré-injeção é antes do ponto morto superior. Depois que ela está no ponto morto superior, ela fica num patamar ou ali por algum tempo e depois ela começa a cair, tá? É a forma que vocês vão estar interpretando aí o funcionamento, no caso, da injeção principal. E aqui ele não falou de pós-injeção ainda, mas em alguns casos eu tenho a pós-injeção, que depois que do término da injeção principal, ele vem, no caso com outras aqui, com menos tempo, que vai, no caso, acabar controlando a temperatura da câmara de combustão e, no caso, eliminando alguns gases ou resíduos que são tóxicos, tá? Para ser lançado na atmosfera. A nossa ECU ou ECM, aí depende, no caso, como é que o pessoal chama, tá? A gente tem aqui que é uma unidade de comando, no caso, eletrônica, né? Então, no caso, fornecedor chama de uma forma e o que vocês viram aqui de diferente é o seguinte, gente. Esse sistema que vocês viram, ela não está trabalhando com duas centrais, ela está trabalhando com uma central única, tá? No sistema de gerenciamento do motor. Eu posso integrar diversas centrais quando eu trabalho em rede. Então, se eu tivesse aqui um sistema de gerenciamento, por exemplo, de freio, um sistema de gerenciamento de carroceria, um sistema de gerenciamento, por exemplo, de suspensão, da transmissão. Então, eles poderiam, no caso, ter um computador como se fosse o meu servidor, e esse servidor ele ia estar enxergando todos esses outros, ou essas ECUs que estavam, no caso, interligadas nessa rede, tá? Logicamente, ela ia ter uma ação ou, dependendo da situação, ela tem prioridades para algumas coisas, tá? Então, eu tenho prioridade, às vezes, para o motor, eu tenho prioridade para o sistema de transmissão, de repente eu não tenho, por exemplo, uma prioridade para um sistema de alarme, para um sistema, por exemplo, de controle de freio. Eu quero que o veículo tenha freio, mas se em último caso eu não tiver como controlar eletronicamente, o que ele pode fazer? Ele pode, no caso, ser atuado, no caso, mecanicamente, tá? Então, um dos benefícios que a gente tem aí quando a gente está conectado via rede é que todos os módulos enxergam todos, no caso, os nós ou todos os computadores. Mas cada um tem, no caso, a sua função específica. Alguns, eles têm prioridades e outros não têm prioridade. Aí depende muito, no caso, a configuração e como foi feito, no caso, essa programação, no caso, do sistema, tá? Aqui, se vocês forem ver, lembra que eu falei para vocês, o sistemista Bosch, ele fabrica para diversas, no caso, ou diversas marcas. Então, às vezes ele tem, no caso, um sistema de gerenciamento já que é para um motor. Aí chega lá, por exemplo, a DAF, ou chega lá, sei lá, a Scania e fala, olha, eu quero agora que você faça um sistema para um motor de 600 e não sei quantos cavalos, 650 cavalos. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai pegar aquela mesma base, no caso de dados, e vai fazer, no caso, as modificações para atendimento, no caso, à legislação, a potência, a torque requerida, por exemplo, para aquele motor que ele estava desenvolvendo lá de 650 cavalos. Tá? Muito difícil vocês pegarem um sistemista desse, tá? Seja Bosch, seja Delphi, seja Valeo, seja Siemens, tá?
ele começar aí, no caso, do zero para poder, no caso, fazer um desenvolvimento no sistema de gerenciamento, no caso de motores. Porque eles fazem reutilização e eles são dono, no caso da patente, no caso de algumas programações que já vêm pré-definido, tá? Então, algumas coisas dessa forma facilita aí, por exemplo, deles estarem implementando, no caso, no conjunto, em relação a isso daí. Essa peça exclusiva aqui, ó, sensor de altitude. O que seria um sensor de altitude? José, você arrisca me dizer o que é um sensor de altitude? Em relação ao nível do mar? Em relação ao nível do mar. A gente conhece aqui fora, quando a gente está relacionado ao nível do mar, a gente fala que tem o barômetro, não é isso? Já ouviu falar dessa forma, não? Já sim. Então, essa função desse sensor é a mesma coisa. Então, em vez de eu colocar um barômetro, por exemplo, no veículo, eu coloquei esse sensor de altitude, que conforme vai mudando, ele vai tendo, no caso, dando uma informação para a central, que o ar, tá, está mais rarefeito. Tá? Então, pode ser, por exemplo, por variação elétrica ou por sinal elétrico, e a partir daí ele vai fazer as correções necessárias, por exemplo, para o débito, no caso do sistema de injeção e também, no caso, o acionamento da turbina. Quer ver? O que tem a ver? Gabriel, você está aí, Gabriel? Gabriel. Gabriel, acho que saiu. André, tá aí? Matheus? Débora? Oi, professor. Oi. Quem? Débora, tá escutando? O que a gente tem, vamos colocar assim, em comum, quando a gente está usando esse sensor aqui de altitude em relação ao funcionamento do motor? Eu falei que ele altera débito de injeção. Isso aqui tem alguma influência, por exemplo, no sistema de alimentação de ar, que seria a turbina, o intercooler ou não? Ai, professor, faço a mínima ideia. Não estou te escutando. Tô com problema aqui. O áudio está ruim? Aham. Você está me escutando? Sim. Tá? A Gabi está me escutando, Gabi? Tô, professor. Também tá meio ruinzinho, mas tô ouvindo. Tá, diga para mim. Você acha que nesse caso aqui, um sensor de altitude, ele influencia, por exemplo, no funcionamento da turbina? Eu acho que sim. O que você acha que o que a turbina faz nesse sistema? Vamos lá. Qual que seria a função de uma turbina num motor? Na potência? Ou alguma Isso. coisa do tipo. Tá, mas o que ela faz? O que é a turbina? O que você entende por ser uma turbina? Não sei. Se você tem, assim, um parâmetro em relação a isso. Gera energia ou... Não sei. Tá, você tá indo no caminho certo, mas vamos falar assim, como é que eu faço para o motor melhorar o rendimento dele? Ele vai ter que acrescentar o quê? Por exemplo, para o funcionamento dele melhorar, ou eu tirar mais potência dele, ou torque? Como é que eu faço para melhorar isso? O que eu tenho que colocar no motor para ele funcionar melhor?
que o motor queima? Combustível. Combustível. E o combustível sozinho, ele ia queimar ou não? Ele não precisa de mais alguns componentes para ele, no caso, estar funcionando? Sim. Então vamos pensar assim, se esse cara aqui que eu estou falando do sensor de altitude, porque quando você eleva a altitude, diminui a quantidade de ar, tá? E se nosso sistema de gerenciamento continuasse mandando combustível e não tivesse ar suficiente, ia dar excesso, e ia danificar o motor. Então, ia chegar um ponto que ia ter muito mais combustível lá dentro do que ar. Uma das funções desse cara aqui, ele corrige essa quantidade, por exemplo, de combustível que a gente tem que, no caso, injetar, e ao mesmo tempo ele monitora, por exemplo, a nossa turbina, porque hoje a turbina ela pode ser acionada mecanicamente através do vácuo, ou, no caso, ela pode ter um comando elétrico. Tá? Quando elas são controladas eletricamente, tá? Eu poderia, no caso, através de um sinal daqui dessa central, enviar lá para essa turbina e falar assim, olha, eu quero que você desvie a pressão, no caso de acionamento da turbina, para minimizar, porque aqui o ar não é o suficiente para essa queima. Então, ela vai direcionar, no caso, a pressão ou o acionamento dessa turbina para ela ser minimizada, tá? E, consequentemente, o que acontece? Eu acabo regulando a quantidade de oxigênio e a quantidade de combustível, no caso, injetado. Tá? Então, uma das funções desse sensor aqui é controlar a quantidade de combustível e ar. Toda vez que eu falar de uma turbina, a turbina ela tem a função de empurrar, ou ela vai pressurizar. Quanto mais ar no sistema ela tiver, melhor vai ser, no caso, o rendimento desse motor diesel que a gente vai ter, tá? Então, ela funciona como se fosse um compressor volumétrico, que a gente chama. Então, ele acaba empurrando o ar para dentro do motor para aumentar a eficiência volumétrica do motor. Esse que seria a função. Quando a gente coloca esse sensor, é que eu vou estar monitorando isso para ele trabalhar em todas as altitudes, tanto a nível de mar, quanto, por exemplo, se eu estivesse trabalhando numa serra ou fora, em altitudes diferentes. Ok? Aqui, o que eu havia falado para vocês, ó. Então, eu tenho aqui 3 conectores, tá? Na central. Eu tenho um conector de 16 pinos que vão para os bicos injetores. Aonde vocês veem aqui, gente, ó, esses terminais maiores aqui, é onde que geralmente a gente tem alimentação, no caso do conjunto. Tá? Então, eu tenho uma tensão, uma corrente mais elevada. Tá? E, nesse caso aqui, eu tenho aqui a alimentação, por exemplo, que a gente está falando aqui, os terminais que vocês estão vendo aqui, e a gente tem as saídas que vão para os sensores. Então, eu tenho aqui uma unidade com 36 pinos. Tá? E, nesse caso, que é a unidade que vai, o conector que vai para o veículo, vai fazer lá cabine, e o sensor, no caso do pedal, esse negócio, ele tem 89 pinos. Já antecipando para vocês, se fosse para mim fazer um teste, no caso de integridade do circuito elétrico, o que eu vou fazer? Eu desconecto no caso, esses conectores que vocês estão falando da central. Eu não testo a central. Eu testo, por exemplo,
a integridade do chicote da saída da central até chegar aonde? No caso, bico injetor, ou chegar até, no caso lá, aos sensores. Então, eu estou verificando o circuito elétrico. Não tem problema nenhum, no caso. Não detectei que está com fio rebentado, ou fio quebrado, ou em curto-circuito, alguma coisa assim. Aí eu testo, no caso, ou os atuadores, que são os injetores que a gente está colocando aqui, tá? Ou eu testo os sensores. A estratégia de funcionamento, por exemplo, que a gente tem do scanner ou de um rastreador, ele geralmente vai fazer isso para vocês aqui sem fazer essa desconexão que a gente fala da central. Porque não tem nenhum, por exemplo, rastreador que vai falar para vocês, olha, a central tua está com problema, tá? Então, normalmente, ele vai falar os testes que a gente faz do chicote e, no caso, dos elementos atuadores e dos sensores. Por exemplo, ele pode falar assim, olha, o sensor de temperatura de água está com problema. Só que ele te mostrou um caminho, não se é o real ou se é verdadeiro ou falso. Então, o que você vai ter que fazer? O sensor mostrou dessa forma, daí você vai lá e vai desconectar esse sensor, vai fazer os testes do sensor, que nós vamos ver como é que vai ser feito esse teste do sensor depois, e faz esse teste de integridade, ver se não tem nenhum fio quebrado. Porque às vezes pode ser que ele está indagando que é o sensor e tem um fio quebrado. Professor, mas eu fui lá e eu vi sensor, eu vi, no caso, o chicote, não é nem o chicote nem o sensor, tá? Aí, nesse último caso, se eu vi toda essa integridade, aí eu faço um teste de alimentando direto. O que é alimentação direta? Eu vou lá, ligo a chave e vejo quanto que está chegando de alimentação em cada um dos sensores e cada um dos atuadores. Vamos supor que você fez esse teste aí, ó. Todos os sensores receberam e todos os bicos receberam. Só que eu fui lá no sensor de temperatura de água, não apareceu nada. Opa! Acendeu uma luz. Então, o que eu vou ter que fazer? Mandar verificar essa central aqui, porque daí, como eu fiz o teste de integridade do circuito, fiz o teste de alimentação e fiz o teste, no caso, do meu sensor, a única coisa que pode estar com problema seria o quê? A central. A central não tem como eu medir aqui na saída aqui, porque é um conjunto de circuitos elétricos. Então, esse conjunto de circuitos elétricos pode ter, no caso, um mau contato, um curto-circuito, num microcomputador, numa SOIC, num transistor, num resistor, nos componentes eletrônicos que tem na parte interna, tá? E aí, a saída seria, no caso, fazer a substituição desse módulo. Ou, em alguns casos, tem gente que faz reparo disso. Só que o reparo é aquele velho ditado, gente. Tem muita gente que compra um monte dessas centrais e vai tirando peça. Tira a peça de uma e coloca na outra. Tira a peça de uma e coloca na outra. Para poder, no caso, estar acionando esses conjuntos. Ou reparando. Porque não existe peça no mercado que para utilizar aí, no caso, no sistema. Tá? E ainda tem mais uma sacanagem, que alguns componentes desse, ele vem, no caso, com as identificações dele para venda, no caso, raspado. Daí não tem como você trocar, que é, no caso, um componente proprietário, um componente daquele circuito eletrônico que não é vendido assim para reposição, no caso, de conjuntos no mercado normal, tá? Aqui, gente, nós temos, através, por exemplo, dentro do caso da nossa unidade aqui, um resfriador ou um trocador de calor, que a finalidade dele, o que é? A unidade, quando ela está funcionando, ela aquece demais. E o líquido que vem do tanque é mais frio. Então, o que acontece? Ele funciona como um trocador de calor, tá? E a função disso seria o quê? Diminuir a temperatura da central, porque a central
ela tem aqui o quê? Soldas frias. Essas soldas frias, ela pode se deteriorar aí, por exemplo, com o tempo, tá? E aí, no caso, eu tenho que também uma coisa que pode estar verificando aqui se não tem algum vazamento ou entrou esse combustível para dentro da central. Então, pode acontecer isso aí, um vazamento interno, um vazamento externo. Então, são possíveis aí de ter, no caso, problema também, tá? Gente, vamos parar por aqui hoje. Já deu aí quase uma hora que a gente está conversando, tá? Pergunto para vocês, ficou mais fácil de entender com o simulador interativo do jeito que a gente está mostrando aqui, a gente está comentando? Ou tem dúvidas? Se tiverem dúvidas, a gente vai estar auxiliando vocês aí, tá ok? E depois agora a gente vai começar a fazer os testes dos componentes. E a gente tem que, no caso, depois... deveria, no caso, vir com o rastreador, para vocês entenderem. O rastreador, na verdade, é conectar ele no sistema e entrar aqui no computador. Você vai abrindo janela, vai abrindo as janelas e vai fazendo as averiguações. E o ideal é que vocês, na hora de fazer o fechamento ou tirar ela, vêm fazendo o fechamento no caso daquelas janelas. Porque senão você deixa alguns locais em aberto, pode, no caso, ter conflito, no caso, nisso aí, dar um mau funcionamento, no caso, depois da central ou do funcionamento do motor, alguma coisa assim, porque você não obedeceu uma regra que seria, você faz a abertura, por exemplo, dos arquivos, depois faz o fechamento dos arquivos para ele, no caso, estar trabalhando certinho, tá? Alguma dúvida, gente? Sossegado. Chegado? Então tá ok. Vamos parar aqui, amanhã a gente retorna aí para a gente terminar isso daí. Depois a gente vai começar a trabalhar com a avaliação, no caso, de sensores e atuadores, para vocês saberem como é que faz os testes para estar condenando, no caso de fazer uma manutenção, alguma coisa assim. Tá ok? Beleza? Tenham um bom final de tarde, gente, e se cuidem. Igualmente. Até mais. Tá, joia, então.